Pessoal, eu sei que muitos de vocês, assim como eu, estão sendo possuídos pelo espírito da 14 capivaras loucas prenhas de tanta fome, comendo até o reboco da parede. Então é exatamente por isso que eu tô gravando esse vídeo, para tentar ajudar vocês ao máximo a conter esse espírito maligno que está desperto dentro de nós. Vamos lá. Então, gente, basicamente o nosso apetite tem aumentado nos últimos tempos por conta de 4 coisas, tá? Quatro pontos principais. E eu apelidei, eu fiz uma, esqueci o nome como faz quando você coloca 4 letras. Bons. A partir de hoje, a gente vai tratar nosso apetite com o bons, B-O-M-S, certo? E eu vou começar falando pelo bons, pelo O, que é a organização. Então, olha só. A gente está com mais fome porque a organização nossa, ela simplesmente mudou totalmente, né? A gente tinha uma organização, um ritmo, e esse ritmo foi totalmente mudado. Então, eu vou pedir para vocês pegar um papel igual esse aqui e colocar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir todas as coisas que você vai fazer, certo? Isso não inclui só alimentação. Porque se você colocar colocar, entre aspas, a sua dieta só nesse papel, outras coisas vão fazer desorganizar a sua rotina nutricional, tá, gente? Então, tentem colocar tudo que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, tudo tem que ter mais ou menos um horário, certo? Os horários das suas refeições, se você medita de manhã, se você está treinando em casa, se você está em home office, tudo tem que ser colocado, tá? Já que você vai ficar mais em casa, né? Acaba sendo imprescindível você comprar mais alimentos saudáveis. Vocês perceberam que eu não falei não comprar alimentos porcaria? Porque é comum, você tá num período de quarentena, o ideal é óbvio que você não coma nenhum alimento não saudável, mas você tá no supermercado, você vai comprar alguma porcaria. Então, tenta comprar 90% da sua compra alimentos que estejam dentro do seu plano nutricional ou alimentos que sejam saudáveis e que você os conheça, certo? Então, essa é a primeira parte do O que eu queria falar, que é a organização. Segundo ponto, o M, que é o medo. Então, por que numa situação como essa, naturalmente a gente está com um pouco mais de medo, né? Com todas as notícias que a gente vê. Esse medo, ele é adrenérgico, ou seja, ele estimula o nosso sistema nervoso simpático, que também pode estimular vias orexígenas, que podem aumentar nosso apetite, e isso faz a gente comer mais. Mas não interessa nada disso, porque eu tenho que falar pra vocês o que eu vou fazer com esse medo. Primeiro, você tem que identificar se você tá com medo, tá, gente? E existe uma coisa chamada fome hedônica, eu já falei aqui uma vez, mas a fome hedônica, ela é nada mais, nada menos do que a fome emocional, certo? A fome emocional é quando você quer compensar alguma coisa. Você não tá exatamente com fome, não tá com aquela fome fisiológica, né? Seu estômago não ronca, você não tem nenhuma necessidade, mas ela acaba fazendo você querer comer por esse mecanismo de compensação. Como que você faz para perceber, tá? Como a fome emocional ela é muito mais simpática, desse sistema nervoso simpático, você primeiro identifica se você está com ela, e normalmente você identifica isso quando você está com uma respiração mais baixa, mais curta. Então, foi a primeira ventilada, foi a primeira respiração que eu fiz desde o início do vídeo. O vídeo está mais ou menos em 4 minutos. Então, só para vocês entenderem como eu também tô com medo. Um padrão de medo, ele já significa que você tem uma respiração mais curta. Como que você faz para acessar, então, um sistema que vai contra o sistema nervoso simpático? Só existe uma maneira de acessar, gente, conscientemente, o sistema nervoso parasimpático, que é ventilando, respirando. Então eu convido vocês a fazer ventilações mais profundas, mesmo a da meditação. Você até pode utilizar a meditação para acessar o seu sistema nervoso parasimpático e te deixar em paz. Isso vai praticamente zerar a sua fome hedônica, já que a fome hedônica é estimulada pelo sistema nervoso simpático. Vocês entenderam? Então, respiração de meditação mesmo. Respira em 3 segundos, segura em 3 segundos e depois
solta em uns 5, 6 segundos. Repete isso mais ou menos umas 10, 20 vezes. Você vai perceber que a parte emotiva, né, aquela parte que deixa a gente mais acelerado, ela vai embora, porque a gente vai estar conseguindo estimular conscientemente o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o de relaxamento, tá? Terceiro ponto, o S, que é o sono. Então, naturalmente, por estar com uma rotina mais desorganizada, a gente está dormindo mais tarde, certo? Dormindo em horário errado, dormindo menos. Isso faz com que no dia seguinte, principalmente depois, quando a gente dorme depois das 23 horas, depois das 11 horas, aumente muito nossos níveis de grelina no dia seguinte. A grelina é um hormônio produzido no nosso corpo, no nosso intestino, para aumentar o nosso apetite. Então, o que acontece? Dormiu tarde, inevitavelmente você vai ter mais fome no dia posterior e sim, vai fazer você comer mais, certo? Tem uma coisa a mais do dormir tarde, tá? Como você vai dormir mais tarde, você tem mais horas no dia também para comer. Isso faz também com que você tenha uma possibilidade de assaltar a geladeira e aquela capivara que estava quase controlada, ela voltar a te possuir, certo? E a última parte, que é o B, de beliscar, para fechar o bons, né? O nosso genoma, gente, a nossa genética, ela vem do nômade, tá? E o nômade, ele não come de 3 em 3 horas. Não tô falando que é certo ou que é errado, isso depende da estratégia nutricional, tá? Mas generalizando, não é interessante comer de 3 em 3 horas. Então, o que acontece? O que é interessante a gente fazer? Numa situação como essa, é interessante a gente colocar alimentos que dão saciedade durante mais tempo, certo? Principalmente fibras não podem faltar nas porções de refeições e proteínas. Quando eu estou falando de proteína, obviamente não estou falando somente de proteína animal, proteínas vegetais como grão de bico, como outros tipos de grãos, como feijão, enfim, lentilha, também podem ser utilizadas porque as proteínas elas sinalizam mais as vias de saciedade do que os carboidratos, por exemplo. Eu não estou falando para você cortar carboidrato, mas para você aumentar um pouco mais desses dois alimentos. E a última coisa que é imprescindível é hidratação, não só por melhorar nossa imunidade, principalmente a imunidade inata, essa que a gente precisa tanto nos dias de hoje, mas também porque o mesmo centro que controla a sua fome no seu cérebro, controla a sua sede ali no seu hipotálamo. Então você, quando estiver mais desidratado, que é natural, por você estar com mais medo, um pouco mais assustado, isso vai fazer você comer também mais, certo, gente? Então foi mais ou menos isso, tentei gravar de uma maneira menos prolixa possível para tentar ajudar todos vocês a controlarem o apetite nesses dias um pouco mais tensos.